isso, é se adaptar à nova realidade, né? A gente vai lançar comercialmente no cinema, a gente quer que as pessoas tenham essa experiência, mas vai ser no segundo semestre do ano que vem. Então, por enquanto, a gente vai circular, né, festivais nacionais e internacionais. Semana que vem passa no Festival Internacional de Vitória, dia 26 de novembro, então todos convidados, é gratuito, é online, é só acessar o festival. Mas, enfim, falando um pouco da parceria com a Rizoma, foi muito, muito bacana, porque é isso, não é só que a gente ganhou fundos com eles e pronto, né? Eles liam os tratamentos de roteiro, apontavam questões, depois eles assistiram os cortes, a gente editou, montou o filme e finalizou na Argentina, porque tem isso também, quando você vai fazer uma coprodução, tem que ter esse equilíbrio, tanto, né, na equipe técnica, um protagonista, que no nosso caso foi Javier Drolas, que era o protagonista do Medianeiras, foi o protagonista, tem que ter, né, enfim, pensar bem onde você vai gastar os recursos, né, e no nosso caso fazer mais sentido montar e finalizar o filme na Argentina. E eu acho muito rico esses olhares, porque, enfim, eu sempre adorei o cinema argentino, então, que legal ter olhares, né, contribuindo nessa... Que eles conhecem muito, entendem muito de dramaturgia, eles deram vários inputs interessantes. E agora também na comercialização é isso, o produtor de lá conhece o melhor mercado de lá, os festivais, então vamos para esse festival, vamos para aquele, eles ajudam a você pensar nessa estratégia de comercialização de lançamento, né? Você não fica tão sozinho assim. E que mais? Aí, enfim, daí do Livro dos Prazeres, e aí eu queria falar um pouco do EAV, que é esse programa de treinamento de produtores europeus, que o Cal participou, eu também. Foi muito bacana, é um projeto, assim, é uma formação de durante um ano, né? Eles têm 3 encontros ao longo desse ano na Europa, e cada vez é num país que eles vão mudando, e gente do mundo todo, principalmente europeu, mas gente, né, do mundo todo. No Brasil, geralmente tem um representante, né, a cada ano. Na E verdade, aí é muito interessante. abriram para o Brasil só em 2015, né? Até então era só para o Brasil, Ó, abriram para o resto do mundo em 2015 só. Até então eram só exatamente. produtores europeus, né? Só europeus, e tanto que o nome é o EAV, é do European mesmo, né? Mas, assim, eles Sim. estão abrindo, e para a gente é muito rico, porque, assim, além da formação, de você ter aulas, né, masterclasses de roteiro, de marketing, de tudo, de pitching, mas eu acho a coisa mais preciosa ali é a convivência com possíveis parceiros e coprodutores, porque quando, assim, são 3 semanas, né, ao longo de um ano, março, depois junho, depois novembro, que você fica num hotel com essas mesmas pessoas durante uma semana trabalhando. Então, e eu tinha, assim, né, belga, francês, irlandês, norueguês, sueco, todo mundo junto, trabalhando, e você entendendo também as particularidades de cada país, e aí também eles estimulam isso. Cada país, eu tive que apresentar um pouco de como é que eu produzi com o Brasil, como é que eu produzi com a Suécia, com a Irlanda, com a Inglaterra. Todo mundo apresenta dos seus países e seus projetos, e a gente trabalha o projeto de cada um. Você leva um projeto que você trabalha, ou você pode ir como ouvinte, mas, em geral, você levando um projeto, você tem consultorias naquilo, e todo mundo lê seu roteiro, todo mundo participa. Então, isso já é muito rico, essa troca. E quando que você vai ter a oportunidade de passar tanto tempo junto com um possível parceiro, né? Porque, por exemplo, no caso da Rizoma ou o Hernan, tomei um café aqui, outro café ali, Zoom, Skype, foi, né? Mas, assim, no EAV, você realmente tem essa convivência e, quem sabe, projetos futuros, que você sabe o perfil de um produtor ou de outro, já tem a confiança, já tem, né, uma certa intimidade, ajuda muito. Então, foi muito legal. E eu fui, pelo menos na minha época, acho que do Cal também, com apoio da Ancine e do Cinema do Brasil, porque senão seria impossível, ainda mais com euro tão caro, né, tão alto. Então, isso foi muito legal. E que mais? Eu acabei pulando da formação uma coisa também que eu fiz, que eu acho que é interessante, que em 2004, depois eu fui fazer um mestrado em Londres, em cinema, com uma bolsa do Chevening, que é um projeto do British Council. E aí eles também... É claro, como tudo, gente, é super concorrido, você tem que se preparar bastante, não é? Né? Porque parece maravilhoso, você vai indo, mas você vai realmente... né, se você se preparar, e essa bolsa era para estudar, e o que eu defendia, assim, para conseguir essa bolsa muito era a importância dessa troca com os outros países, assim, e anos depois a gente fechou um acordo, um treaty, que eles chamam, né, um acordo de coprodução também com o Reino Unido, mas era já nessa batalha de
fazer filmes que outros, né, que tem outros olhares, que vá viajar, que outras pessoas assistam e aprender com outras culturas e trazer para o Brasil, porque o do Tivni era muito importante para eles. O que você vai trazer depois de conhecimento? Você não pode, tá, eu vou para Londres e acabo morando lá, fico por lá. Não, eles querem que você volte para o seu país e você aplique seus conhecimentos, né, através do seu trabalho. Essa é a troca, né, com eles. Então foi bem interessante, já era pensando muito nisso, dessa importância, assim, sabe, enfim, da gente de se unir. E agora, nesse momento, então, é mais importante do que nunca, né, a gente pensar nisso. Mas acho que é um pouco isso, né, Carl? Quer contar suas experiências também? Aí a gente vai falando. A gente tem mais coisa em comum do que a gente imagina, inclusive. Quando você está contando todo esse planejamento de financiamento, principalmente que você fez, do Livro dos Prazeres e tal, bate muito com uma coprodução que eu fiz com a Argentina também. Foi o último filme que eu fiz em coprodução internacional, de 2016, um longa chamado Esteros, que eu conheci os produtores, aliás, eu conheci o diretor argentino também no Ventana Sur e tal, e a gente também ganhou aquele fundo bilateral Brasil-Argentina, e também ganhou o Ibermédia. Só que o nosso foi ao contrário. Primeiro a gente ganhou o Ibermédia para desenvolvimento, e é assim, o desenvolvimento do Ibermédia é fantástico, cara, porque o dinheiro não é lá grande coisa, acho que agora está em torno de 6 mil euros para você fazer o desenvolvimento, mas eles têm todo um programa de desenvolvimento mesmo, onde o diretor e a roteirista foram para Madrid e ficaram lá quase 2 meses, tal, tendo uma consultoria em cima da construção do roteiro do filme, do Esteros. Isso é maravilhoso, isso não tem preço, né? Porque você forma... Né, não. E no final disso, ainda tem um pitching oficial do projeto para distribuidores, agências de venda e canais de televisão, a maioria deles espanhóis, mas tinham de alguns outros países europeus também, e aí eu fui para lá também, eu acabei passando essa última semana deles, nessa consultoria do Ibermédia e tal, e, cara, isso já é fantástico. E aí depois a gente ganhou esse edital bilateral, que não existe mais, né? A Ancine não lançou mais, tal, do Brasil e Argentina. E com isso a gente foi financiando todo o filme e construindo o filme também, né? Exato. E, de fato, aquilo que você colocou, é uma relação que você começa a construir e que tende a ser duradoura, né? Eu já estou envolvido no segundo filme deles, também como produtor minoritário e tal, e a gente já está começando agora o financiamento. E aconteceu com o segundo a mesma coisa do primeiro. A gente ganhou o Ibermédia para desenvolvimento, rolou de novo esse projeto de consultoria lá em Madrid e tal. E, por coincidência, quem estava fazendo a consultoria desse projeto novo, que se chama Leãozinho, era o Carinhanus, né? Brasileiro que mora lá, tá? Fantástico e tudo. Mas, enfim, esses projetos de coprodução internacional estão todos muito interessantes. O primeiro que eu fiz já foi em coprodução internacional também, que foi o Tony Maneiro, com a Fábula do Chile, né? E também, o start do projeto inteiro foi o World Cinema Fund, que a gente ganhou, e o programa Ibermédia. E esse filme, curiosamente, como a Débora colocou, né, tem todo esse lance do input e da necessidade mesmo de um acordo de coprodução internacional oficial, de você ter parte da mão de obra de determinado país, né? Tem que ser equivalente. Então, se você tem equity de, sei lá, o mínimo é 20% do filme, você tem que ter os 20% equivalentes a isso também em equipe técnica e artística para a realização do filme. Sim. E no Tony Maneiro, o que aconteceu é que a gente ia fazer toda a parte de pós aqui no Brasil, estava tudo agendado, tudo certo já. A gente acabou de filmar em dezembro, começou a montar em janeiro, e em fevereiro a gente recebeu a notícia que o filme tinha sido convidado para estrear em Cannes, na Quinzena dos Realizadores. E você não pode perder uma oportunidade dessas, né? Maravilhoso. Não, fantástico. E aí o diretor não podia vir ao Brasil para a gente fazer a finalização. A pós-produtora, na época, que a gente tinha contatado aqui no Brasil para fazer a pós, não tinha janela, então a gente teve que fazer tudo no Chile. Consequência, o filme foi super bem, tá? A gente acabou indo para 120 festivais, tudo estreamos em Cannes e tal, mas eu não tenho até hoje o reconhecimento dele como coprodução oficial. Assino o filme como coprodutor e tudo e tal, mas não foi reconhecido oficial porque não teve essa contrapartida. Porque não teve, você tem que exatamente cumprir essas obrigações. Exatamente. Isso é uma das coisas para a gente observar. Então, essa questão de coprodução, como a Débora falou, eu fui fazer a pós-produção na Argentina e tudo, assim, você tem que observar onde é mais interessante fazer em termos econômicos e tudo mais. Exato. E principalmente observar isso, né, de você ter o reconhecimento oficial de coprodução, porque daí você pontua no Instituto de Cinema do seu país também, né? Porque é super importante, exatamente. Super. E no nosso caso, a pós, só uma coisa, valia muito a pena, porque também a Argentina estava com
a moeda bem mais, até mais Sim. desvalorizada que a nossa, então era muito mais barato realmente fazer a pós-produção lá. Enfim, fala, Mar. Não, eu só ia fazer um ponto, porque a gente sempre batalha muito por essa questão da coprodução oficial e tudo mais. A gente sabe que não é a única forma de fazer, mas a gente tem. É porque a coprodução oficial é isso, né? Não sei, tem muitas benesses também. É mais burocrático, é mais complicado, eu acho que tem todo esse lado, mas tem o lado de que você acessa financiamento público, por exemplo, aqui no Brasil, você tem acesso, o seu filme pode cumprir as cotas, né, de tela de cinema e também nas telas de televisão paga, e não sabemos como será o streaming logo menos, mas enfim, se tiver, tem que ser reconhecido também como produto brasileiro, e para você ser reconhecido como produto brasileiro, tem que ter tem que ser uma coprodução oficial, né? E depois você pode até pleitear, mesmo, né, sendo minoritário, eu vejo outras produtoras fazendo aquele fundo de desempenho artístico, desempenho comercial, você ainda pode, do fundo setorial, né? Enfim, que agora tudo está em suspenso, mas é muito legal isso, porque daí você, né, tem um retorno, né, mesmo que seja institucional, o que for, mas vale muito a pena, é muito bacana mesmo. Posso fazer uma pergunta para vocês, que eu estou curiosa, assim, depois que vocês estão falando, porque eu acho muito legal ouvir a experiência de vocês como produtores, e achei curioso que os dois casos, é óbvio que talvez vocês tenham mais e podem ilustrar mais casos aqui, foram com coproduções com os nossos vizinhos latino-americanos. Que eu acho isso muito bacana, é uma coisa que a gente tenta impulsionar mais, que os produtores brasileiros, principalmente os nossos da Brava e do Brazilian Content, que são mais focados em TV, né, que trabalhem mais com os nossos vizinhos, porque tá todo mundo sempre muito focado no mercado europeu, no mercado... E aí eu queria entender um pouco para vocês, tipo, seus projetos futuros, sabe? O que vocês estão desenhando? Como é que estão as coisas? Porque a gente sabe que a questão de financiamento tá difícil, eu não sei se essa pergunta é polêmica demais, a gente pode deixar para um segundo momento. Adoramos polêmica, adoramos polêmica. Débora, ladies first. Não, a gente tem muitos projetos em desenvolvimento que a gente adoraria assim desenvolver com parceiros não só aqui como na Europa. E a gente tem contatos feitos. A grande questão que eu acho que agora falando, né, do lado B e dessa dificuldade que a gente está atravessando é que, por exemplo, a gente tinha um projeto maravilhoso argentino e outro chileno que a gente já tinha também trabalhado por mais de um ano no projeto e agora a gente teve que sair fora porque o Brasil não consegue levantar os recursos da parte brasileira, porque não tem mais esses editais bilaterais, não tem mais nada, e aí está muito, muito difícil. Mesmo o Edital Mundo, que a gente aplicou com um projeto que poderia sair, nunca saiu o resultado do edital, há anos. Então a gente está num momento realmente que não é o mais, né, não vou ser a mais otimista do Brasil, porque o problema é que a gente não tem como cumprir com a nossa parte, né, de que seja minoritário, você tem que conseguir 20% a 30% de um orçamento, né, de alguns milhões, como é que você faz? Né? Então, neste momento, a gente está um pouco assim, suspenso com isso, a gente está desenvolvendo os projetos, as séries, pensando nos streamers da vida, porque é o que temos agora. E, claro, temos projetos de longa que a gente quer fazer como coprodução, mas a gente talvez tem que esperar um pouco, assim, para poder ter o que oferecer também para os nossos parceiros internacionais, né? Então, eu estou realmente, nesse momento, acho que como vários produtores, de mãos atadas em algumas questões, né? E tentando fazer outras coisas. E agora, por exemplo, essa lista de vocês é maravilhosa, que de repente a gente vai conseguir os fundos que não precisam necessariamente de ter, né, o valor que o Brasil tem que colocar, pode ser via um pouco do fundo. Vamos pensar novas estratégias, é ser criativo, é pensar fora da caixa, é tentar o tempo todo, como produtora, que foi isso. 10 anos atrás não estavam conseguindo ganhar coisa para uma diretora estreante, estava mais difícil no Brasil. Então vamos tentar por fora ali pela Argentina. Agora a gente vai ter que se deparar com novos modelos, né? Mas enfim. Eu acho que legal o que você está falando também, só para apontar umas coisas que acho que a gente não foi ficando tão claro nas outras apresentações do Show Me the Fund que a gente fez, que falaram, mas eu não quero fazer coprodução, sabe? Mas tipo, os fundos que estão lá, tem muito fundo que não exige ou nem tem como prerrogativa a coprodução internacional. Você tem um parceiro estrangeiro, né? Exatamente. Exato, você pode às vezes aplicar para o seu projeto brasileiro, que o único dinheiro internacional que vai ter é esse financiamento, né, esse aporte desse fundo internacional. Então, acho que tem que, isso que você falou, exatamente, ler com atenção, entender, porque aí você vai conseguir nessa leitura identificar.
E tem ou fundos como o World Cinema Fund, né, que você aplica, e se você ganhar, você precisa ter um parceiro E aí alemão. eles têm todo um mecanismo para E aí eles te ajudar. ajudam a Exato. achar também, então tem formas, né? Sim. E essa questão que você colocou também, Mari, a gente trabalhar mais com os países vizinhos, isso depende muito dos acordos oficiais que o Brasil tem Exato. de coprodução, né? Porque se você vai fazer uma coprodução com um país com o qual o Brasil não tem um acordo bilateral ou multilateral, a exigência da Ancine é que você tenha no mínimo 30% de equity e no mínimo 66%, né, 2/3 da equipe formada por brasileiros, o que dificulta um É pouco mais essa questão difícil. de coprodução. Então, assim, a tendência é que a gente venha a fazer coproduções com países com os quais a gente tem acordos de coprodução. No meu caso, foi decisão minha mesmo e tudo, de buscar coproduções latino-americanas. Não é por outra razão, inclusive, que eu batizei minha produtora de Latina Studio, né? A nossa intenção Exato. era colocar, obviamente, produções latino-americanas em coprodução tal no mercado. Agora, a gente já fez filmes tripartite, por exemplo, o próprio Esteros, né? Era uma coprodução Brasil, Argentina e França e tudo mais. E isso que a Débora está falando da escassez dos fundos aqui, cara, é muito frustrante e é muito vergonhoso, inclusive. Eu estava para filmar um filme agora, né? Segundo semestre agora, no sul do Chile, com a Fábula de novo, tá? A gente ganhou o Ibermed, a produção e tudo mais, e eu não consegui também levantar o restante É uma do loucura, né? fundo aqui no Brasil. E assim, e é um filme significativo para eles. E a Fábula é só a produtora que ganhou o Oscar de filme estrangeiro com Uma Mulher Fantástica. Então, puta que Exato. pariu, Como né, é que cara? a Então, gente não sim, consegue? Nossa é Senhora, meio, fala. é meio, é meio É estúpido o muito negócio. frustrante também. Sim, eu É tive muito que frustrante. sair do Porque às vezes o projeto. parceiro não pode te esperar. Exatamente, o parceiro Claro, não pode claro. ficar te esperando. Sim, Brasil, 2, 3 anos para sair o resultado de um edital. Não dá, é meio né? E a gente ridículo. perde muita oportunidade para o nosso Sim, país. É muito sim. triste. Então, eu tive que sair do projeto. A gente já tinha ganhado o Ibermédia, né? Ou seja, parte do fundo do filme já estava lá e era Brasil e tudo. Então, eu tive que sair, pedir permissão para sair. Obviamente, o dinheiro ficou para o filme, claro, né? Como deveria ser e tal. E acabei me reemplaçando, acabei me substituindo por um coprodutor mexicano, que entrou no lugar do Brasil e tudo, porque no México Exato. ele ia conseguir levantar o restante dos fundos e tal. Sei Então, às vezes, bem. assim, é para ficar um pouco frustrante, É é o mínimo, muito né, que a gente pode frustrante. É dizer, muito em frustrante. relação a isso que a gente está vivendo no Brasil agora. É tudo Exato. meio vergonhoso, é Né, a gente vergonhoso estava mesmo. num caminho tão bacana, né, com toda essa internacionalização, essa preocupação dos mercados, dos festivais, esses acordos bilaterais. A gente tinha Brasil, né, esse fundo que a gente ganhou, Brasil e Argentina, tinham igual com o Uruguai, tinham igual com o Chile, né? Tava tudo rolando, tudo ajudando, propício, aí de repente tudo paralisou e parou, enfim. Então, é isso, né? Vamos esperar que as coisas mudem novamente. Então, enquanto isso, acho que as pessoas podem participando desses mercados, conhecendo Sim. possíveis parceiros, vendo quem tem afinidade, que tipo de projeto as pessoas fazem, e aplicando para esses fundos que as meninas trouxeram, né, se preparando, estudando esses fundos, porque também é muito, muito concorrido, já vou falar, como Sim. tudo, né, cada vez mais concorrido. Então, você realmente tem que ter um projeto forte, né, que tenha É um projeto forte, competitividade. um coprodutor forte também, né? Eles olham muito por histórico. Uma das coisas é isso, tá? Eles olham muito por histórico das produtoras que estão aplicando esses fundos, se uma delas já ganhou esse fundo, como fez o uso do fundo e os Sim, resultados que o filme deu depois. E resultados, aqui a gente está falando de resultados não só financeiros, econômicos, né? De bilheteria, mas resultados artísticos também, para que festival ele foi, essas coisas todas, tal. Eles olham muito esse track record, né? Esse histórico da realização das produtoras. Então, você ter um coprodutor forte já te ajuda um montão, né, para conseguir entrar melhor nesses fundos e tal. E, de novo, volta a questão do network, que a Débora começou falando. Nos fundos também existe isso. Você começa a criar uma relação com os caras que fazem a avaliação dos projetos desses fundos. Então, às vezes, você pode até entrar em contato para tirar dúvidas mesmo, antes de mandar o projeto e tudo mais. Então, eles já meio que te encaminham mais ou menos o perfil que eles estão precisando, que eles estão buscando para aquele fundo naquele ano, esse tipo de coisa, e se adequa ao teu projeto, é isso, né? Então, esse é um outro ponto também. Isso eu acho interessante pontuar, assim, porque, por exemplo, a gente fez algumas conversas em que a gente trouxe alguns fundos
para conversar com os produtores, apresentar as oportunidades, né? E os 2 fundos que eu participei das conversas, que era o Isona e o do World Cinema Fund e o Victor Sanchez do Ibermédia, eles falaram muito isso. Então, eu não sei, óbvio, se isso se aplica a todas as 50 oportunidades que estão ali, mas eles falaram, gente, não queimem também a oportunidade de vocês mandando o projeto, às vezes, que não está pronto, Sim. porque às vezes você não pode mandar de novo, ou às vezes ele não está pronto, não está no estágio adequado para ser enviado. Então, sempre perguntem antes de fazer, porque o trabalho deles é avaliar projeto. Então, eles vão olhar e vai falar, não, isso aqui ainda não, sabe, não tem nem... O nosso fundo, eu só entro quando você já tem 50% do orçamento levantado. Então, você não tem nada, nem me manda isso. Então, eles dão umas orientações. Eles falaram, pelo menos esses 2, no caso, que eles são muito abertos para tirar dúvidas, entender o projeto. Óbvio que ele não vai conseguir dar atenção, assim, do tipo, o seu projeto pode melhorar nesse ponto, mas ele consegue, o que diz respeito ao fundo, dar alguma orientação, né? Também para você não queimar um cartucho desnecessariamente. Sim, sim. Ou de inscrever um projeto que ainda não está maduro o suficiente, não está na hora de mostrar, compartilhar, ou, que nem a gente falou, de não estudar o fundo e mandar um projeto que está procurando direitos humanos, ou é super politizado, você mandar um projeto nada a ver, óbvio, você vai perder seu tempo, fazer a pessoa perder o tempo dela, né? Então, fazer esse estudo prévio antes de se preparar mesmo. E o tempo, né, no nosso caso, principalmente agora, né, que a gente tem que buscar opções de como financiar projeto e tal, o tempo também é escasso, né? Então, puta, a energia, né, onde você vai botar no projeto. E aí esse mapeamento que vocês fizeram, Mari e Dri, é fantástico porque ajuda a gente a comer um caminhão de tempo de ter que ler cada um desses editais e tudo, enfim. É isso, por isso que eu falei, até com essa coisa de que projetos brasileiros já foram contemplados, é muito... Exatamente, nos poupou um trabalho gigante, é muito bom, que bom, gente. Aproveitem todo mundo. Nós ficamos felizes, a ideia era exatamente isso, entregar assim, ó, resumam aqui, e depois vocês conseguem já criar alguma coisa ali para se aprofundar naqueles que vocês já entendem que o filme de vocês ou a obra de vocês faz sentido aplicar, né? Era esse o objetivo. E até reforçar que a gente, se alguém tem ainda dúvida de como chegar no fundo para ter esse feedback, também volta, né, para o Brazilian Content, para o Cinema do Brasil, que a gente ajuda nessa conversa. Sim. A gente marca essas conversas com os fundos, apresenta as pessoas, e isso com certeza ajuda bastante para não queimar o cartucho. Né? E não só fundos, né? Vocês acabam intermediando, às vezes, contatos nossos com produtoras de fora, né? Essa iniciativa, por exemplo, que teve de animação, que a gente recebeu um catálogo de produtoras de animação de Quebec que estavam interessadas em fazer coprodução com o Brasil. Esse tipo de conexão também é bacana, e vocês centralizam muito isso, né? No caso da Mari também, eu já recebi contatos, né, de produções televisivas e tudo, do próprio Sunny Side of Doc e tal, que eu tinha ido e tal, através da instituição mesmo, né, através do Brazilian Content e tal. Então, para quem está assistindo a gente aí, cara, super funcionam esses programas, e são programas que são independentes de ações federais, oficiais, de Ancine e tudo mais, não. São associações de produtores, basicamente, e tal. Obviamente, uma ligada à Brava, outra ligada à CAESP e tal, mas que respondem muito às necessidades que a gente tem enquanto profissional, enquanto produtor mesmo, né? E tentem a facilitar, que nem essa coisa, também agora eu estou no momento de inscrever o meu filme em festivais, né, que está pronto, festivais fora. E é uma loucura, assim, as taxas, os FIIs que você tem que pagar, só para a pessoa ver, e a gente com o real super defasado, então qualquer coisa em dólar ou euro, assim, vezes 5, 6... E muitas vezes o Cinema do Brasil consegue batalhar com o festival para conseguir o waiver, que eles chamam, que é, né, você não pagar para pelo menos assistirem, para ver se querem selecionar. Todos esses apoios, essas ajudas, né, ou também de conseguir um apoio para inscrição em algum mercado, isso nos ajuda muito, né, porque está bem, né, dura a situação. Então, qualquer ajuda assim, é muito bem-vinda, muito legal. Super, super. Principalmente agora que a gente está nesse deserto, né, que a gente não pode esperar muita coisa de iniciativa, sobretudo do governo federal, e era declarado isso na campanha do presidente, né, que ele queria realmente cortar isso, queria fechar a Ancine e tudo mais. A gente espera que isso não aconteça e, enfim, de qualquer maneira, a gente tem a oportunidade de mudar isso também daqui a 2 anos, no máximo, né? Então, acho que é parte do nosso... da nossa atitude agora, tentar fazer isso mesmo, brigar por mudança e tudo, pela importância que o audiovisual tem, inclusive na economia brasileira e tudo mais, enfim. Eu acredito que
como a pandemia isso passe, né? Isso começou antes da pandemia, não sei se vai acabar antes da pandemia, mas no máximo daqui a 2 anos a gente tem pelo menos a possibilidade de fazer isso mudar, né? Acho importante a gente colocar isso, né? Eu acho que também vale pontuar também o protagonismo que os estados e municípios estão tendo também nessa questão do financiamento à cultura e às artes como um todo, né? Não vou falar assim, vamos olhar só para um copo cheio, para metade do copo que está cheia, não só para metade que está vazia, mas assim, isso impulsionou muitas regiões a impulsionarem as suas próprias secretarias de cultura a direcionarem os recursos e pensarem em políticas efetivamente. Claro, não vão ter tantos recursos quanto tem o governo federal, mas eu acho que estão surgindo iniciativas muito interessantes em regiões que antigamente a gente não via tanta movimentação para isso também. Então, eu acho que, assim, né, vou falar que esse é o lado positivo da coisa, mas é uma questão bacana que quem sabe, vai continuar também, não só agora, né, que continue e perdure isso depois, enfim, com as eleições que vão estar aí, vamos ver o que vai acontecer nos municípios, mas os estados tem muitos com políticas muito interessantes acontecendo e sendo executadas também. Isso é fato, isso é fato. Mas isso tudo, se isso tudo acontecer casado, né, com iniciativas federais, casando com municipais e estaduais, isso potencializa. E começou assim mesmo, né? Tinham as ações casadas de... porque a Ancine tinha uma parte do fundo setorial que ela era, né, ela dava em contrapartida casando com dinheiro, com recurso dos estados e dos municípios. Então, começou aí, acho que ali começaram a se ver resultados positivos que aí foram continuados, que tiveram continuidade, na verdade. Sim, 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 sim. Queridas, mais alguma consideração? A gente está se aproximando de 1 hora de evento aqui, que é o nosso limite e tudo mais. Nossa, acho que foi a mesa mais conversa, foi tão gostoso. Uma delícia ficar ouvindo vocês. Teve uma coisa que a Débora falou do networking com a EAV, e a gente, na semana passada, com o Thiago, ele também falou uma coisa que eu achei engraçado, que quando você vai para o mercado internacional, você vai para as festas e você trabalha nas festas, porque é isso, né? O networking no audiovisual é muito forte. Então, até queria também reforçar isso para os produtores aproveitarem esse momento agora de mercados online, que são um pouco mais baratos de participar, para tentar ter essa oportunidade, para se preparar para um mercado internacional, que vai aproveitar muito a próxima vez que der para ir para um mercado físico, vai conhecer muita gente, vai surgir muita oportunidade. Acho que tanto o Brazilian Content quanto o Cinema do Brasil tem esse papel de poliana também, né? É bem isso, a gente tenta enxergar o lado bom de tudo e tentar entusiasmar vocês. Sem dúvida, agora não tem que gastar com passagem aérea, quando você quer, aproveita o lado, que nem o dos festivais, que eu estou acompanhando um monte online, que tem esse lado, poxa, não está passando no cinema, mas eu estou vendo muito mais coisas do que se eu estivesse indo para a mostra, pegando carro, estacionando, achando, chegando fila, está lotado, não consegue entrar. Agora eu consigo me organizar e fico vendo aqui em casa. Então tem que tentar tirar o lado positivo das coisas, já que a gente está nesse momento online, então participe, exatamente. De repente você tem mais oportunidade de fazer coisas do que você iria fisicamente, né? Mas ainda saudades de dar um abraço nas pessoas. Não, dá, total. Nada substitui, não estou falando, não quero que fique assim para sempre, é só um momento. Ano que vem, espero que a gente já consiga voltar. Vontade de aglomerar, porra, caramba, né? Que passe logo isso. Saudade de um festival, né? Presencial, agora eu estou aqui. Ano que vem eu quero ir para Petrópolis ao vivo. Vai ser o máximo, vai ser o máximo. De antemão já estão convidadas e tudo. A gente tem uma coisa típica em Petrópolis, que é fazer o fechamento do festival com um baile de máscaras no Palácio de Cristal, que era um palácio onde a família real fazia as festas e tudo. Esse ano, infelizmente, não vai acontecer, que a gente está com a maioria das atividades online, mas ano que vem, com certeza, a gente retoma isso, gente. Aí vai ter ótimo, pronto. Todo mundo vai ter máscara para mostrar, né? Ninguém vai mais querer usar máscara, podia ser baile de outra coisa, sem ser com máscara. Baile sem máscara. Sim, a gente faz ano que vem de cara limpa, então. Queridas, queria agradecer muito a presença de vocês aqui, Mari, Débora, Adriane. Foi um papo muito instrutivo mesmo, muito prático e tudo mais. Acho que todo mundo que está participando aqui vai tirar alguma coisa prática, né, para aplicar mesmo nos projetos que a gente tem daqui para frente, na nossa vida e tudo. Queria agradecer
Cinema do Brasil, CIASP, Brazilian Content, Brave, Projeto Paradiso, Big Bonsai, e em nome do Festival de Cinema de Petrópolis. A gente está estreando a nossa 5ª edição. Os programas em mesas e filmes acontecem, treinamentos, inclusive, acontecem até domingo. Fica aqui o convite para vocês, para acompanhar a programação nossa lá no site. Um beijo para todo mundo. Quem puder, fique em casa e que todo mundo fique bem. Sim. Muito obrigada, gente. Agradeço Obrigada, muito. obrigada. Tchau. Prazerzão. Obrigada, Bom Cal. evento. Boa sorte, eu vou todos. acompanhar o resto da programação aí online. Sim, vamos lá, convidados. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, festival.